Olá, meu nome é Leonardo Fraga e se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você acompanha meus conteúdos, você está aqui querendo saber um pouco mais sobre mim e eu não poderia deixar de iniciar esse canal com um vídeo falando sobre mim, sobre minha vida e quem é Leonardo Fraga. Vamos lá? E desde já, eu já te peço o seguinte, se você tiver alguma ideia de algum vídeo que você queira que eu faça sobre a advocacia, sobre a prática advocatícia, eu queria que você deixasse aqui embaixo algum comentário para que eu possa fazer esses vídeos no futuro, tá bom? Valeu! Nesse vídeo eu vou contar a minha história de uma maneira mais completa, de onde eu venho, quais são os meus valores, qual foi a minha trajetória na advocacia e algumas coisas que eu acho interessante vocês ficarem sabendo sobre mim. Eu nasci em Vitória, no estado do Espírito Santo, em 1988. Meu pai veterinário, minha mãe funcionária pública. E desde muito jovem eu ouvia minha mãe dizendo: meu filho, estude, tire boas notas, se forme e passe num concurso público, porque um concurso público vai fazer você ter uma estabilidade e vai ter o melhor chefe de todos, que é o Estado. E eu vou te ser sincero, eu segui exatamente o que minha mãe disse. Eu me formei em Direito no ano de 2011 e a partir daí eu só pensava em passar num concurso público e ter os benefícios de trabalhar para o Estado. E aí começa a minha trajetória profissional. Eu fiquei 3 anos estudando exclusivamente para concurso público, de 2011 até 2014. E foram os anos mais difíceis da minha vida. Eu via os meus amigos que se formaram comigo evoluindo nas suas carreiras e eu estava ali, estudando. E o pior não era ficar vendo isso acontecer. O pior era estudar para uma prova que eu nem sabia quando ia acontecer, porque eu não sei como é atualmente, porque desde que eu comecei a advogar, eu não mais acompanho essa rotina de concurso, mas naquela época você não sabia quando ia ter prova, então você estudava e não sabia quando ia sair o edital. E o pior, não sabia se quando saísse o edital, esse edital iria para frente, porque não raras as vezes o edital ele era cancelado por algum tipo de irregularidade dentro do procedimento. Porém, aconteceu uma coisa durante essa trajetória. Eu sempre ficava ali estudando, eu sempre acreditava, mas em dezembro de 2014 saiu uma lei que exigia que o cargo que eu estava estudando tivesse 3 anos de prática dentro da área do direito. E eu não tinha aquela prática. Foi aí que eu decidi fazer a prova da ordem, tirar a minha carteira da OAB para conseguir esses 3 anos. Veja, eu não tive a oportunidade de estagiar em nenhum escritório de advocacia, eu não tive nenhum tipo de experiência na advocacia. Eu não sabia absolutamente nada de advocacia. Eu fiz a prova da OAB único e exclusivamente para passar no concurso público que eu estava almejando já há 3 anos. Foi aí que, no início de 2015, eu fiz a primeira prova que teve naquele ano e eu passei. E eu me lembro que no início foi muito difícil. Eu fiz a única coisa que estava ao meu alcance naquele momento. Eu tirei a minha ordem, eu fui para o fórum mais perto da minha casa e eu fui passando de gabinete em gabinete, me apresentando e me colocando à disposição. Então eu ia lá, falava: olha, eu sou advogado, acabei de tirar minha ordem, se vocês estiverem precisando de algum advogado para trabalhar como dativo, tá aqui meu cartão, meu telefone. E assim eu fui fazendo nos primeiros dias. Naquele momento eu não tinha nada.
literalmente. E essa minha iniciativa, ela até deu muito certo, porque as assessorias que eu me apresentei, tempos em tempos, me ligavam e eu ia tendo a oportunidade de trabalhar nos processos em que não haviam advogados contratados pelos clientes. Então, eu fazia aquele trabalho, e é ali que eu comecei os primeiros contatos com clientes, com as varas, com os juízes. Eu fui desenvolvendo a minha prática na advocacia. E eu sou muito grato a tudo isso que eu vivi no início, porque foi ali que eu descobri a minha paixão pela advocacia. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava fazendo uma audiência numa vara criminal. O rapaz estava sendo processado por tráfico de drogas. Só que eu estudei o processo e não parecia ser um crime de tráfico de drogas. Primeiro que a quantidade de droga encontrada com ele era muito pequena. E a quantidade de dinheiro que foi encontrada com ele também era pequena. Então não parecia que ele tinha vendido a droga e ficado com dinheiro, porque normalmente pessoas que vendem têm muito dinheiro com eles. Outro detalhe era que o rapaz nunca tinha tido contato com polícia, com qualquer outro processo. Ele era 100% limpo até aquele momento. E o que me fez crer que ele não era traficante foi que os policiais que estavam sendo ouvidos como testemunhas naquela audiência disseram que não conheciam aquele rapaz e não tinham tido nenhuma informação que ele fazia parte da facção criminosa que atuava naquele local. Nesse momento, eu resolvi pedir que esse rapaz que estava preso, que ele fosse colocado em liberdade provisória para que ele acompanhasse aquele processo em liberdade. E o juiz, entendendo essa situação, ele concordou com o meu pedido e colocou o rapaz em liberdade. Eu não sei o que aconteceu com esse rapaz depois, porque como eu era dativo, não estava atuando para aquele rapaz, mas sim para o próprio juízo que cuidava daquele processo. Mas quando eu saí da audiência, eu fui encontrado pela mãe daquele rapaz que estava assistindo a audiência. E aquela mãe, ela me olhou nos olhos e me agradeceu. E eu vi nos olhos daquela mulher uma gratidão verdadeira, genuína. E aquilo me deixou muito feliz. E ali eu percebi duas coisas. A primeira delas é o quanto a advocacia ela é importante para a sociedade. Porém, mais do que isso, eu percebi o quanto o meu trabalho poderia ajudar as pessoas. Eu me lembro o quanto eu fiquei feliz naquele dia. Uma felicidade que eu não tinha experimentado ao longo desses 3 anos que eu estava naquele momento ainda estudando. E foi naquele dia que eu resolvi largar completamente os concursos públicos e mergulhar de cabeça na advocacia. Naquele ano ainda de 2015, eu terminei a minha pós-graduação. E aí veio 2016. E logo em fevereiro daquele ano, eu encontrei um conhecido, um antigo conhecido meu, e papo vai, papo vem, ele me convidou para ingressar numa sociedade e iniciar um escritório literalmente do zero. Seriam 3 sócios, eu, ele e um terceiro. E eu aceitei. E naquele ano nós conseguimos construir o escritório e lá eu me sentia muito bem. Eu iniciei a minha carreira no quarto da casa da minha mãe e ter a oportunidade de ter um escritório com uma recepção, com uma sala de reunião. Eu tinha até uma mesa só para mim. Naquele momento era uma evolução tamanha. Neste mesmo ano de 2016 e neste mesmo mês de fevereiro, eu entrei em contato com diversas faculdades de direito. Eu ia no site, pegava os e-mails dos coordenadores e mandava o meu currículo para todas as faculdades de direito que eu conseguisse encontrar na minha frente. Eu procurava naquele momento, além de advogar, também
iniciar uma carreira como professor universitário. E eu tive, felizmente, uma oportunidade de começar a lecionar em uma faculdade de Direito aqui mesmo de Vitória. E ali eu me descobri pela segunda vez. Eu descobri que eu também era apaixonado pela docência. E eu me lembro que o ano de 2016 foi um ano de muitas realizações e excelentes experiências na minha vida. Porém, veio o ano de 2017 e logo no início do ano, acho que meados de março, por questões de incompatibilidade, eu saí do escritório que eu ajudei a fundar e voltei a me aventurar na advocacia autônoma. Pois bem, naquele mesmo ano de 2017, em agosto de 2017, por uma questão de troca de diretoria também da instituição que eu lecionava, grande parte dos professores da antiga gestão foram mandados embora para que a nova gestão organizasse a grade curricular. E dentre as demissões, eu estava entre elas. Mas essa questão da docência, vou deixar um pouquinho de lado que eu vou explicar melhor lá na frente. Mas voltando para a advocacia, naquele ano de 2017 eu consegui angariar grandes experiências como advogado e evoluir muito na carreira. E eu trabalhei de maneira autônoma até final do ano de 2018, quando eu fui convidado para ingressar numa sociedade de advocacia voltado para empresas, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte, porque lá eu encontrei não só sócios, mas também grandes amigos. E obviamente, além disso, evolui muito em todos os sentidos profissionais, tanto na questão de atuação profissional, como questão de tratamento com o cliente, captação de cliente, questão de organização do dia a dia do advogado, questão de precificação de honorários. Cada experiência que eu tive na advocacia me fez aprender cada vez mais como lidar com o dia a dia jurídico. E falando um pouquinho de família, a advocacia me propiciou realizar grandes sonhos que eu sempre tive. Eu me casei, hoje eu tenho a minha casa, acabo de me tornar pai, que sempre foi um sonho. E 2020, para mim, estava sendo um ano maravilhoso. Mas aí veio a pandemia e, como todos, eu também fiquei em isolamento com minha família. E no isolamento eu vi a oportunidade de concretizar um plano que eu tinha já há alguns anos, que é voltar a dar aulas, a lecionar, que é, como eu disse a vocês, uma paixão que eu sempre tive. Lembra que eu falei que em 2017 tinha parado de dar aula? Então, eu aproveitei essa oportunidade que a pandemia me trouxe para concretizar esse sonho e levar para as pessoas que precisam toda a minha experiência como advogado, que eu angariei ao longo de todos esses anos, advogando ali todo dia, colocando o pé no chão, indo aos fóruns, fazendo audiências, tratando com clientes sobre o processo. Como vai se dar esse curso? Eu vou falar num próximo vídeo. O que eu quero frisar desde agora é que esse curso será focado exclusivamente na prática advocatícia. Nada de teoria, nada de matérias que você estudou na faculdade, nada de matérias que você estudou numa pós-graduação, num curso para passar na prova da ordem. Não, aqui é 100% prática. Desde o que você precisa para começar um escritório do zero, passando por uma questão de captação de cliente, como fazer essa captação de cliente, quais são os direitos e prerrogativas do advogado, como o advogado ele pode precificar os honorários advocatícios de uma maneira que esses honorários paguem o seu escritório, o seu custo e dê possibilidade desse advogado evoluir financeiramente para ele conseguir conquistar os seus objetivos. O meu, por exemplo, sempre foi e ainda é constituir a minha família e dar à minha família o máximo de conforto que eu puder. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está me assistindo também tem o seu sonho e merece concretizá-lo.
Enfim, se você tiver interesse de conhecer detalhadamente do que se trata esse curso, eu vou deixar o link do site vivendoadvocacia.com.br aqui na descrição para que você visite o site e veja se faz sentido para você. O nome desse curso se chama Passei na OAB, e agora? Mas isso não significa que esse curso seja único e exclusivamente feito para advogados em início de carreira. É óbvio que os advogados em início de carreira, eles necessitam de muito mais informações do que aqueles que já estão no mercado de trabalho. Mas eu tenho certeza que muitas das informações que serão passadas nesse curso vão ajudar muitos advogados a se organizar melhor, a precificar seus honorários de maneira mais eficiente e fazer com que eles cresçam na advocacia, que é o que importa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai lá no site. Eu escrevo semanalmente artigos sobre advocacia que talvez possa te ajudar no seu dia a dia. É 100% gratuito esse conteúdo e a única coisa que eu espero é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, certo? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.